Minha gente, o preço é grande e eu estou preparado. Eu já fui, não tem nada a ver, o que eu vou falar aqui agora não tem nada a ver com revista Veja, quero deixar bem claro. Eu já fui informado, porque nós temos evangélicos em tudo, perpetrado em toda a sociedade. Disseram, Malafaia, cuidado, querem armar contra você para te denegrir, você toma muito cuidado. Eu já estou avisando aqui a você, porque plantar notícia para me denegrir, me desmoralizar diante da opinião pública, isso é a coisa mais fácil que tem. Não estou falando nada de revista Veja, por favor. Eu estou aqui me lembrando, porque eu estou numa batalha contra essa lei PL 122, e os que são favoráveis, alguns de movimentos aí que são favoráveis, são terríveis. Então já estou avisando, não fique escandalizado se amanhã tentarem plantar notícia para me denegrir, ok? Quero deixar bem claro. Mas vamos aqui. Eu vou pedir até a um pastor amigo meu, Martim Monteiro, que é um belo de um locutor. Ele não é bonito, não. A voz dele que é bonita. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Ele é um belo de uma locução. Eu vou pedir para ele, que vai falar, e você, ele sempre faz comerciais meus aqui, de produtos, e é meu amigo. Eu vou pedir a ele vai ler o que Veja escreveu em quase meia página. Silas Malafaia se enganou. Escuta isso aí, que eu vou comentar. Segundo a revista Veja, Silas Malafaia se enganou. O leitor Luiz Alberto envia um e-mail indignado com o que viu na televisão. Assistindo ao programa do pastor Silas Malafaia, fiquei desapontado ao vê-lo insuflando seus seguidores a se colocar contra a Veja, por ela ter publicado um artigo que seria contra os conceitos de sua crença. Ele deu o endereço do correio eletrônico de Veja para que todos se manifestassem contra o artigo A Fé dos Homofóbicos, publicado na revista. Disse o pastor, escrevam todos para a Veja que é inimiga dos evangélicos, expressando a nossa indignação. Malafaia, segundo diz o leitor, referia-se à coluna de André Petri, publicada na edição de 12 de julho, em que o colunista e correspondente da Veja em Nova York dizia: os evangélicos estão anunciando o apocalipse, caso o Senado faça o que a Câmara já fez, aprovar lei punindo homofobia com prisão. Um total de 1.452 leitores atenderam ao chamado de Malafaia e escreveram a Veja, embora nem todos protestando contra o artigo. Em meio a uma enxurrada de mensagens agressivas, muitas eram de evangélicos que apoiam o projeto e outras de evangélicos que, mesmo sendo contra o projeto, trataram o assunto de forma sóbria e razoável, como é o caso de Mônica da Silva Santos, que escreveu: de maneira nenhuma odiamos ou desprezamos os homossexuais, pois a Bíblia revela que o maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Respeitamos esse segmento, só não concordamos com suas práticas. O pastor Malafaia conseguiu seu objetivo, mas montado no engano. Veja não é contra os evangélicos e já o ouviu em reportagens sobre temas religiosos. Os colunistas de Veja têm liberdade para opinar e seus artigos não refletem necessariamente o pensamento da revista. Por seu lado, os leitores evangélicos ou não têm todo o direito de escrever para expressar seu ponto de vista, mesmo sem o incentivo do pastor. Minha gente, eu estou aqui bobo, porque, preste atenção, você que me acompanha sabe, eu aqui no meu programa, algumas vezes já fiz elogios à revista Veja. Agora, eu não sabia que o ego de jornalistas da Veja fossem feridos com críticas. E outra, fiquei espantado de ver a Veja comendo pela mão dos outros. Um camarada que está legislando em causa própria, viu meu programa, escreveu para a Veja, e a Veja comeu pela mão dele. E comeu feio. E quem se enganou não foi Silas Malafaia, não. Quem se enganou horrivelmente foi a revista Veja. A revista Veja, comendo pela mão de alguém que mandou um e-mail para lá, sem ver meu programa, disse que eu declarei no meu programa, vocês ouviram, que a Veja é inimiga dos evangélicos. Bota aí no ar agora a minha palavra de 15 dias atrás, quando eu convoquei o povo de Deus a se defender de uma ofensa que está dentro da revista Veja. Isso é um preconceito
quando um jornalista fala da fé dos homofóbicos. Bota a minha fala aí, diretores da revista Veja, para vocês verem que vocês comeram pela mão dos outros e se enganaram. Em nenhum momento eu disse que Veja é inimiga. Eu disse sim, preconceituosa por causa da reportagem. Vamos lá. Aí eu pego a revista Veja e tem aqui um jornalista falando da fé dos homofóbicos. Quer dizer, isso aqui é uma ofensa. Isto aqui, como nós evangélicos somos democráticos, nós não vamos processar ninguém. Tá? Não vamos processar jornalista, nem processar a revista Veja por ter nos ofendido. Porque homofobia é uma doença classificada na psiquiatria, onde a pessoa tem aversão aos homossexuais, que quer até matá-los ou destruí-los. E nós não temos isso. Nós amamos todas as pessoas. E eu queria pedir a você para protestar. Envie um e-mail para o diretor de redação da revista Veja. Olha o e-mail aí que você pode mandar. Bota lá. Ao senhor diretor de redação da revista Veja, que tem um tremendo preconceito contra os evangélicos. É veja@abril.com.br. Só você mandar um e-mail ao diretor de redação. Essa é a linguagem, é o espaço democrático. É protestar, porque para mim, quando ele fala da fé dos homofóbicos, 3 opções. Ou tem preconceito em relação aos evangélicos, ou é um idiota, ignorante, que não conhece a lei PL 122, ou então está legislando em causa própria, né, minha gente? Porque é uma das 3 ou as 3, não sei. Pode ser o caso aqui. Mas fica aqui registrado o nosso protesto. Valeu! O que eu acho incrível, minha gente, e é tão interessante, que essa reportagem aqui que Silas Malafaia se enganou, eles dizem o seguinte: embora nem todos protestando contra o artigo, em meio a uma enxurrada de mensagens agressivas, muitos eram de evangélicos que apoiam o projeto e de outros evangélicos que, mesmo sendo contra o projeto, tratam o assunto de forma sóbria e razoável. Quer dizer que Veja agora emitiu juízo de valor. Quando recebe crítica contundente, então isso não é sóbrio, isso não é razoável. Pois bem, o jornalista colocou, e eu vou pedir ao meu amigo pastor Martim Monteiro, não vai dar para ler alguns trechos da ofensa de nos chamar homofóbicos, porque fomos fazer uma manifestação em Brasília contra a lei PL 122, e você vai ver as defesas que ele faz, alguns trechos. Fala aí, Martim. O jornalista André Petri, em sua coluna na revista Veja, A Fé dos Homofóbicos, afirma: os evangélicos e aliados dizem que proibir a discriminação contra gays fere a liberdade de expressão e religião. Dizem que padres e pastores, na prática de sua crença, não poderão mais criticar a homossexualidade como pecado infecto, e se o fizerem, vão parar no xadrez. É uma interpretação tão grosseira da lei que é difícil crer que seja de boa fé. Tal como está, a lei não proíbe a crítica, proíbe a discriminação, não pune a opinião, pune a manifestação do preconceito. Uma coisa é ser contra o casamento gay por razões de qualquer natureza. Outra coisa é humilhar os gays, apontá-los como filhos do demônio, doentes ou tarados. É tão reacionário quanto uma Ku Klux Klan alegar que a proibição da segregação racial fere sua liberdade de expressão. E o jornalista continua: o que essa proposta pretende dar aos gays, e sabe-se lá se terá alguma eficácia, é aquilo que todo ser humano tem direito: respeito à sua integridade física e moral. Os evangélicos, pelo menos os que foram a Brasília, dão prova de desconhecer que seres humanos não diferem de coisas só porque são um fim em si mesmos. Os seres humanos diferem das coisas porque, além de tudo, têm dignidade. As coisas têm preço.